Meus amores, eu tô passando aqui hoje bem rapidinho para conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre a minha experiência de quase morte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema, pois algumas pessoas que tiveram acesso ao meu vídeo anterior entraram em contato comigo pedindo para eu poder relatar um pouquinho mais sobre essa minha experiência, né? São algumas pessoas que já curtem o meu canal, outras ainda não curtem o meu canal, mas se interessaram pelo tema, né, e acabaram vendo o meu vídeo, e aí pediram para eu falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Então, por isso que eu estou passando aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a minha experiência de quase morte. Então, para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no meu canal, só para vocês saberem, o meu nome é Eliana Dascânio. O meu canal ele é voltado para falar sobre anemia de Fanconi, transplante de medula óssea e também sobre a minha vida, né? Sobre toda a minha trajetória ali, desde do diagnóstico da doença, o tratamento, o transplante e minha vida depois, o que eu faço, como eu vivo hoje, já 24 anos após o transplante de medula óssea. Então, a anemia de Fanconi ela é uma doença genética, hereditária, passada de pais para filhos, e estima-se que no Brasil tem apenas 500 pessoas diagnosticadas com essa doença. Então, ela está dentro da categoria aí de doenças raras, tá? Então, devido a essa doença, eu precisei fazer o transplante de medula óssea. E foi no transplante de medula óssea que eu tive a minha experiência de quase morte. Eu não sei falar para vocês exatamente como foi que aconteceu a minha parada cardiorrespiratória, porque eu estava em tratamento, né? Eu tinha feito o transplante, eu estava hospitalizada, estava internada ali, fiquei 34 dias internada, né, durante o meu transplante. Tive várias intercorrências, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Quem ainda não viu, acesse os vídeos anteriores aí para vocês entenderem melhor tudo o que aconteceu. Então eu tive infecções, eu tive hemorragias e eu tive essa parada cardiorrespiratória, que foi onde tudo aconteceu. Então eu simplesmente não sei dizer para vocês se eu estava acordada, se eu estava conversando, se eu estava sentada, se eu estava dormindo, se eu estava fazendo algum procedimento quando eu tive essa parada cardiorrespiratória. A única coisa que eu me lembro foi assim que do nada eu via meu corpo sobre a cama, né? Eu ali de pijama branco, que era a roupa que eu usava no hospital durante os 34 dias que eu fiquei internada. Então eu via o meu corpo, mas eu me via fora do meu corpo. E eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Eu via toda uma movimentação ali estranha. Eu via a equipe de enfermagem, os médicos tirando, acho que acompanhante, pessoas que estavam ali no quarto, porque eu não ficava sozinha, né? A Rita também ficava no quarto comigo, eu dividia um quarto. E aí eu via eles tirando pessoas para fora, fechando a porta do quarto. Eu via eles tentando fazer a ressuscitação. Eu ouvia eles falando que estavam me perdendo. Então eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo ali. Mas quando tudo isso aconteceu, eu me lembro de sentir uma paz, galera. Mas era uma paz muito grande, sabe? Naquele momento, nada mais me abalava, por mais que eu tivesse consciência de tudo que estava acontecendo, aquilo ali não me abalava, de ver o desespero das pessoas da equipe médica ali tentando fazer a minha ressuscitação. Eu só conseguia sentir uma paz, mas uma paz muito grande, que eu não consigo nem descrever para vocês a dimensão do que eu sentia. E naquele momento, todas as dores haviam cessado. Como vocês que estão acompanhando o meu canal sabem, que eu já falei para vocês, que eu sentia muitas dores, né? Porque eu tive muitas infecções, principalmente muita mucosite. Eu estava assim com a boca em carne viva, estômago, esôfago. Então eu sentia muitas dores. Tanto é que eu tomava altas doses de morfina para tentar controlar essas dores. E quando isso me aconteceu, quando eu tive essa experiência de quase morte, com essa parada cardiorrespiratória, as dores cessaram. Eu não sentia mais dor, gente. Eu só sentia uma paz que
tomou conta do meu ser, era uma paz muito grande. O quarto, ele ficou completamente iluminado, como se tivesse muitas luzes acesas naquele momento. Então, era uma paz, ausência de dor e aquele quarto totalmente iluminado. E eu vendo tudo que acontecia ali, mas aquilo lá não me abalava mais. E eu não me lembro em nenhum momento de ter saído do quarto, de ter abandonado o meu corpo e ter ido para outro lugar. Mas a minha irmã, ela relata que eu simplesmente apareci em casa no quarto, ela estava dormindo, diz que eu cheguei e acendi a luz, aí ela acordou assustada e me viu ali, diz que começou a gritar e chamar ali meus outros irmãos, né? Porque eu sou a quinta de 5 filhos, né? E aí chamou meu pai e meus irmãos e começou a gritar e dizer que eu tinha morrido e que eu tinha ido lá avisá-la que isso tinha acontecido. Mas isso é relatos dela, tá? Porque eu não me lembro em nenhum momento de ter saído ali, de ter, abandonado o meu corpo naquele momento. Mas, coincidentemente, eles entraram em contato com a minha mãe, que estava em Curitiba comigo, acompanhando tudo, né? Acompanhou toda a minha trajetória, o meu transplante ali, eu tinha que ter um acompanhante. E aí minha mãe falou o que estava acontecendo, que eles tinham colocado todo mundo para fora, tinha fechado a porta do quarto, que ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, que ela achava que eu tinha morrido, alguma coisa do tipo. Coincidentemente, o relato da minha irmã coincide com o relato da minha mãe. Mas como eu já falei para vocês, eu não me lembro disso. Eu me lembro o tempo inteiro de estar no quarto, acompanhando tudo que estava acontecendo comigo naquele momento. E, né, sabe, tudo que estava acontecendo ali, os médicos me reanimando, e é como se eu não quisesse voltar, sabe, para minha realidade, porque eu sentia uma paz muito grande, eu não sentia mais dores, sabe, era uma sensação maravilhosa que eu me lembro de sentir naquele momento. Gente, eu não consigo descrever para vocês, é só vivendo, é só sentindo a sensação que eu tive, uma sensação de liberdade, uma sensação de paz, não havia mais sofrimento, não havia mais pesar, eu não conseguia mais, me importar com aquela vida anterior que eu tinha, com as pessoas, sabe? É como se fosse uma evolução do espírito, eu não sei explicar para vocês, mas o mais engraçado é que eu me via mesmo como, sabe, corpo físico, assim, como se fosse duas de mim, eu ali na cama passando por aquilo, mas eu fora também, apenas sentindo paz, alívio, aquela sensação maravilhosa. Só que num determinado momento, eu ouvi uma voz que dizia para mim que eu poderia voltar, que a minha hora não tinha chegado, que aquele não era o meu momento. E aí eu me lembro de acordar dando risada. E aí o médico me perguntou o porquê que eu estava rindo, assim que eu acordo, me deparo, né, com os médicos ali em cima de mim. E ele me perguntou por que estava rindo, e eu falei para eles que, nossa, eu tive um sonho muito louco. E aí ele me perguntou o que eu havia sonhado. E aí eu relato para o médico, né, o que eu tinha sonhado, que para mim tudo não tinha passado de um sonho. E aí o médico, né, por incrível que pareça, o médico fala para mim que eu não tive um sonho, que eu tive uma parada cardiorrespiratória, que eu fiquei, né, alguns minutos ali dado como morta, não sei falar para vocês quanto tempo isso levou, que para mim parece que foi questão de segundos, para mim parece que foi muito rápido, né, a percepção ali de tempo é muito diferente, então eu não sei descrever para vocês o tempo, mas ele falou que eu tive uma parada cardiorrespiratória, que eu tive uma experiência de quase morte, que eu não era a única paciente que relatava sobre isso, né? Que existiam pesquisas falando sobre essa experiência de quase morte e que eu tinha passado por isso. Então eu fiquei sabendo através de um médico sobre essa experiência de quase morte. Mas quando tudo aconteceu, a gente deixou isso muito em família, amigos mais próximos ali. A gente não falava muito isso para as pessoas, porque
porque nem todo mundo acredita, né? Muitas pessoas acham que é o subconsciente, cada um dá um nome para isso, e sabe, eu acredito que eu me desprendi ali do corpo, que a minha alma, o meu espírito, ele saiu, tipo, como se eu tivesse morrido, mas como a minha hora não tinha chegado ainda, eu precisava voltar para terminar a minha missão, terminar de viver aí as minhas experiências. Mas essa foi uma experiência muito boa para mim. Eu gostei muito de ter vivido essa experiência, porque eu tinha muito medo da morte, né? Porque aprendi a minha vida inteira que, tipo, morreu, acabou. E aí eu percebi que não, eu tô falando de mim, tá, gente? Do que eu penso, da minha experiência, do que mudou para mim na minha vida. Então hoje eu não acredito mais que morreu, acabou. Eu acredito muito na evolução aí do espírito, da alma, que o nosso corpo físico, né, essa matéria, ela acaba, finda tudo isso, mas eu acredito na evolução aí do espírito, que ele deve ir para algum outro plano espiritual, viver, evoluir alguma coisa nessa linha aí, porque eu vi, galera, eu vi a minha alma, né? Eu tive essa oportunidade de ver o meu corpo ali, mas me ver fora da matéria. Então eu passei a acreditar, né, que a gente tem sim uma alma, um espírito, e que a matéria, esse fim desse corpo do pó, mas o espírito ele deve ter alguma evolução aí que só vamos saber quando realmente chegar o nosso momento, que Deus aí é maravilhoso e tem esses mistérios aí que a gente nunca vai saber em vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa minha experiência. Se ficou alguma dúvida, se querem dar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, entrem nos comentários, deixem comentários de vocês, que eu vou respondendo aí conforme eu for tendo tempo. Meus amores, é isso que eu tinha para falar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não está inscrito no meu canal, aproveita ali e se inscreva, tá? Ó, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e tenham um excelente dia. Tchau!